Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. O Evangelho traz para a gente ainda hoje o capítulo 28, Pedi e obtereis. Nós estamos falando sobre a prece, né? Sobre a ação da prece, a transmissão do pensamento. O item 11. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes? Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece seja supérflua para deles se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode não ser funesta. Nesse caso, não é o mal que afastam, mas a nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem com o nosso desconhecimento, de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que tenha a responsabilidade dos seus atos e deixa-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor, e é ao que pode, sobretudo, se aplicar essas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria num resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo nos provar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas a isso não se limitam seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar para si mesmo à sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Gente, nós somos responsáveis por nossos atos. Nós somos responsáveis por nossos problemas, a maioria das vezes, né? O que tem que acontecer, que não está envolvido conosco diretamente, tudo bem. Mas o que pode acontecer por nossa causa, por nossa culpa, é muito mais, né? É muito mais.
porque nós somos muito orgulhosos, muito vaidosos, muito descuidados conosco mesmo. Nós somos muito irresponsáveis no que tange, né, à nossa moral, ao nosso crescimento espiritual. Então nós temos que pensar um pouquinho, né, que nas nossas preces nós estamos chamando para perto da gente, né, os bons espíritos. Nós estamos pedindo uma ajuda, e essa ajuda ela é muito importante. Se nós buscarmos isso com vontade, com fervor, com fé e com responsabilidade, porque nós temos que fazer a nossa parte. Buscai e achareis. Então nós temos que fazer a nossa parte com responsabilidade, sabendo que a espiritualidade, que Deus permitirá que a espiritualidade se aproxime da gente para nos orientar, para nos ajudar no nosso caminho. Através da nossa prece, nós nos comunicamos com a espiritualidade, nós nos comunicamos com Deus, né? Então vamos procurar pensar um pouquinho no momento da nossa prece, verdadeiramente naquilo que a gente quer. Se aquilo que a gente está pedindo ali é além do que a gente necessita. Porque se for além do que a gente necessita, nós temos que ter merecimento para isso. Nós temos que estar fazendo a nossa parte ali, né? Então, a prece é muito importante, porque é o intercâmbio entre nós e Deus, entre nós e a espiritualidade, né? Nós estamos trazendo para perto da gente os espíritos que estão para nos ajudar, estão querendo nos ajudar, mas o nosso livre-arbítrio, eles não podem mudar. Eles não podem interferir na nossa vontade. Se nós pedimos com vontade, nós pedimos, eles vão levar esse pedido ao Pai. Se for permitido e nós tivermos merecimento, nós vamos conseguir. Viu, gente? Eles vão colocar na gente bons pensamentos, boas orientações. Eles vão transmitir para a gente tudo aquilo que a gente está precisando para poder mudar uma situação que a gente julga necessário ser mudado. Mas cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, ouvir essas orientações e seguir sempre. Se a gente seguir sempre as leis de Deus, a gente não precisa pedir muita coisa não, gente. A gente já tem tudo, né? Se a gente seguir direitinho o que Cristo falou, do amor ao próximo, nós já temos tudo. Né? Porque a espiritualidade vai vir, nós vamos estar com o coração aberto, com os ouvidos atentos, para poder escutar essas orientações e, quem sabe, conseguirmos alterar aquilo que a gente está pedindo. Né? Que a gente consiga uma permissão do Pai para que aquilo aconteça. Ele não vai mudar só as leis, nós temos que mudar o nosso pensamento. Tá certo? Vamos lá, gente, vamos rezar. Nós estamos precisando muito de oração, a humanidade está precisando muito de oração, né, para a gente conseguir colocar um pouco de paz na nossa vida, no nosso coração. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, ainda no capítulo 10, na Lei de Liberdade, nós estamos falando justamente sobre o livre-arbítrio, a questão 848. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Né? Então quer dizer que a pessoa que se embriaga, ela está se embriagando por vontade própria. Voluntariamente, não é? Então ela não é passível de ser perdoada pelos atos que comete quando está embriagado, né? Porque a embriaguez é o livre-arbítrio atuando, né? Eu sei que eu estou errado, eu sei que os espíritos estão falando para mim não fazer isso, né? Não me embriagar, mas eu estou fazendo. Então eu tenho o meu livre-arbítrio, eles não podem interferir no meu livre-arbítrio e eu não sou passivo, né, de entendimento, passivo de perdão por conta
desse, vamos colocar aí, suicídio voluntário, né? Porque a bebida, ela leva a várias doenças, né? E a gente sabe disso e continua praticando o mesmo erro. Então, nós somos voluntariamente, né? Voluntariamente errados. Estamos errando, sabendo que estamos errando. Vamos rezar muito, pedir muita força, né? Para a gente conseguir caminhar sem a necessidade, né, de uso indevido do nosso livre-arbítrio. Fiquem todos com Deus. Uma ótima quinta-feira para nós, com muita paz, muita saúde, muita alegria, muita força, muito trabalho. E até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Gratidão sempre.